biológica. Eu hoje entendo como tratar um paciente diferenciado diferente de um e diferente de outro. Eu entendo se o paciente me procura para emagrecer, por exemplo, eu entendo que ele não pode ter a mesma coisa, porque se ele for um biotipo mais yin e o outro for um biotipo mais yang, eu dou esse exemplo sempre, porque isso traz uma visão mais ampla. Todo mundo fala que, por exemplo, eu amo chá, né? Vou até tomar aqui um chazinho aqui de melissa e eu pus um mais fortinho aqui para ajudar um pouco no meu yang, que eu coloquei uma casca de mexerica aqui. Então, eu fiz um equilíbrio. A melissa é mais fresca, a casca de mexerica é morna. Então, eu trouxe um equilíbrio para o meu chá. Mas vamos falar de emagrecimento, por exemplo. Todo mundo abusa, come uma tranqueirinha aqui e outra ali. E aí, o que você faz depois? Vai tomar um chá, por exemplo, de hibisco com cavalinha. Porque desincha, né? A hibisco e cavalinha desincha, ótimo, é diurético. Então, bora tomar hibisco e cavalinha. E a pessoa toma hibisco e cavalinha e ainda fica comendo salada crua direto porque quer emagrecer. Mas vamos pensar que essa pessoa é do biotipo Yin. Biotipo Yin, como vocês viram, ela é mais friorenta. Então, se ela é mais friorenta, ela não tem muito movimento, porque o frio ele congela. Então, ela vai reter, ela não tem um metabolismo muito acelerado. O metabolismo dessa pessoa é mais lento, é mais parado, por conta do excesso de yin que ela era. Ela é uma pessoa mais yin. Às vezes nem é patológico, ela é desse jeito. Só que se ela ficar comendo saladinha crua, mesmo sendo perfeito, salada é incrível para a nossa saúde. Só que para aquela pessoa, não é que ela vai deixar de comer salada. Ela tem que mudar a forma de preparo dessa salada. Só isso. Não é que ela vai ter que deixar de tomar o chá, por exemplo, de hibisco. Ela tem que mudar a forma de preparo. Porque a salada crua e o chá de hibisco está gerando mais frio no organismo dessa pessoa. E ela vai fazer o quê? Ela quer eliminar líquido, ela vai reter mais líquido ainda. Porque ela é yin e está aumentando o yin no corpo dela. Vocês entendem isso? Ela está aumentando mais o frio. E aí eu tenho que entender isso. Entender essa diferenciação de síndrome. Entender se o paciente é mais yin ou mais yang. Entender se a patologia dela é mais friorenta ou mais calorenta. Ou seja, entender o princípio térmico da pessoa, da doença, do alimento, dos pontos de acupuntura que eu vou usar. E aí sim eu consigo ter assertividade de como tratar meu paciente. Eu consigo pensar numa individualidade biológica, certo? Só que eu trouxe aqui para vocês uma síndrome que a gente chama de disfunção, uma depressão do tio do fígado. Então, nós vamos falar de depressão do tio do fígado. Então, o fígado, pessoal, ele tem várias funções. A depressão do tio do fígado, a gente vai ver vários sinais e sintomas, porque a medicina chinesa, ela avalia sinais e sintomas. E através dos sinais e sintomas, que a gente é mestre em avaliar sinais e sintomas, a gente começa a identificar como o corpo está internamente. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: diga-me o que sente, que eu te direi em que órgão está. Então, quando o paciente me relata o que ele sente, através do que ele sente, vamos ser redundante, através do que eu observo, através do que ele me traz. Então, porque muitas vezes o que está no interior reflete no exterior. E eu começo a observar isso, coleto dados fazendo perguntas específicas para eu entender aonde está, em que órgão e víscera está isso, ou se esses sinais e sintomas são de frio ou calor. Então, para esse caso da depressão do fígado, eu escolhi por conta um pouco até da época que a gente está vivendo. A depressão do fígado é uma das síndromes que podem levar a uma depressão, a uma ansiedade, ok? Então, desequilíbrios emocionais que a gente está vivendo.
a alimentação errada que a gente está consumindo por desequilíbrios emocionais, levam uma depressão do tecido fígado. Ou seja, a depressão do tecido fígado é a mesma coisa que estagnação do tecido fígado. O tecido fígado começa a ficar parado. Então, as disfunções do fígado têm a propensão de se manifestar através do livre fluxo do Qi, afecções dos músculos e tendões, afecções dos olhos, dores de cabeça, dores do hipocôndrio, certo? Então, galera, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas regiões, lembra que eu falei que nós temos correspondências, que cada órgão e víscera tem uma correspondência, que ele tem um órgão, então a madeira, que é do fígado, ó, madeira, temos fígado e vesícula. Então, são órgãos yin e órgãos e víscera e yang. É uma correspondência da madeira. Então, entendendo que ali na madeira eu tenho fígado e vesícula, a madeira ele tem essas correspondências. A madeira comanda o livre fluxo de Qi no corpo todo. Todo o fluxo de Qi no nosso corpo é comandado pelo fígado, pela madeira, afecções de músculos e tendões, principalmente parte contrátil, uma pessoa que se machuca muito, uma pessoa que se lesiona constantemente, tremores involuntários, tendinites, são afecções de músculos e tendões. Então, são correspondências que vão direcionando o nosso raciocínio através de sinais e sintomas para a gente começar a pensar que o fígado pode estar cometido. Afecções nos olhos. Mostra para a gente se eu tenho olho vermelho, olho lacrimejando, olho seco. Mostra que eu posso ter alguma alteração do fígado. Pode ter outro órgão em vista envolvido? Pode, lógico, porque são todos interligados. Mas eu começo a raciocinar em cima do fígado. Dores de cabeça, dores do hipocôndrio, ok? Então, isso é muito interessante. E aí, galera, quando eu penso nessas funções do fígado, a madeira, ela tem o fígado e tem emoção raiva, mágoa, culpa. Então, quando eu começo a ter essas emoções na pessoa, quando eu começo a observar essas emoções na pessoa, o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que o fígado pode estar estagnado, ok? Então, eu tenho que entender as funções do fígado para começar a entender o quê? Sinais e sintomas que estão sendo mostrados para mim através do meu paciente. Então, o fígado, ele gerencia o livre fluxo. Então, o livre fluxo do Qi, pessoal, ele está correlacionado a gerenciar a digestão, emoções e menstruação. Qualquer alteração no livre fluxo, se eu tiver uma alteração do livre fluxo, eu posso ter alteração no meu processo digestivo, eu posso ter alteração nas emoções e na menstruação. Então, o fígado também gerencia a madeira, né? Gerencia o sangue, gerencia músculos e tendões, abre-se nos olhos e manifesta-se nas unhas. Então, se meu fígado falhar em alguma dessas funções, eu vou ter esses problemas. Que esses problemas são o quê? Nada mais que manifestações, nada mais do que sinais e sintomas. Então, se eu tenho alteração no fluxo, por exemplo, em um fígado gerenciar as emoções, eu vou ter uma falha no planejamento e na tomada de decisões, eu vou ter dificuldade de superar os obstáculos, eu vou ter uma resposta não adequada a esses estímulos, frustração, lamentação. Então, tudo isso porque o meu livre fluxo foi de alguma forma parado, estagnado. Isso que é uma depressão do tecido fígado. Porque o fígado controla esse fluxo de Qi. E o fluxo de Qi do fígado gerencia as emoções. Então, se meu fígado falha em gerenciar as emoções, eu posso ter esses problemas. Se meu fígado falha em gerenciar a menstruação, o meu útero, o meu não, o de quem tem, eu posso ter problemas relacionados à saúde da mulher, cólicas, TPM, infertilidade, dor nos seios. E aí a gente começa a entender algumas coisas, dor nos seios, TPM, infertilidade.
tem a ver com o que o professor Ismael falou, que a ligação dos meridianos. A gente começa a ver o percurso desse meridiano e a gente começa a ver que o meridiano ele passa nessa região dos hipocôndrios. Então, a mulher que tem dor nos seios antes da menstruação, ela pode estar com estagnação desse livre fluxo do Qi. A mulher que tem dismenorreia, que dores menstruais, ela pode não, ela tem uma estagnação desse livre fluxo do Qi, que não corre adequadamente nesses meridianos. Má digestão, náusea, distensão abdominal, é se o livre fluxo do Qi falha em gerenciar a digestão, ok? Então, se eu tenho o livre fluxo, se o fígado não gerencia o sangue, eu posso ter calor no sangue, que vai me manifestar como acne, furúnculos, alergias, contusões musculares, hipertensão. Vocês estão entendendo, galera, que isso são sinais e sintomas que eu observo, que o paciente vai trazer para mim esses sinais e sintomas, e se ele não trouxer, eu tenho que perguntar, porque eu estou querendo investigar o meu corpo como um todo. Então, eu tenho que saber funções de órgãos e vísceras pela medicina chinesa, para eu fazer as perguntas corretas, para eu criar esse raciocínio para saber se o fígado está afetado. Mas, instintivamente, o paciente já vai me trazendo algumas informações. E aí eu já vou sinalizando para um órgão. E, através disso, eu já vou começando a perguntar tudo daquele órgão. Tudo bem? Então, se ele tem contusões, se o fígado ele gerencia músculo e tendões, se o fígado falhar nisso, eu vou ter contusões, tremores, tendinites, bursites. Mesma coisa nos olhos. Se ele falhar, eu vou ter distúrbios oftalmológicos, de plenitude, principalmente, unhas fracas e quebradiças, porque ele manifesta-se nas unhas. As unhas, pela medicina chinesa, é uma extensão dos tendões. Legal? Aí, beleza. Não vou entrar muito aqui, mas a gente tem que entender que eu falei agora muito, fiquei falando de Qi, livre fluxo de Qi, isso e aquilo. Eu tenho que entender agora o que é Qi, né, galera? Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí? É alguma pergunta? Já fechei aqui, professor. Ah, pensei que alguém queria perguntar alguma coisa. Então, vocês só peço desculpa, porque às vezes eu olho para cá, olho para lá, é que eu vou tirando minha câmera do lugar para eu ver esses slides, tá? Então, galera, nós entendemos algumas funções do fígado, e eu falei de Qi, de movimento de Qi, que o Qi faz isso, o livre fluxo do Qi, estagnação do Qi. Mas o que é Qi? Então, vamos ser muito rápidos. Qi não é só energia. A gente fala Qi como uma tradução de energia, porque é a forma mais fácil de a gente investigar e conseguir fazer algumas associações. Só que na China, Qi é muito mais que energia. É uma pena que a gente não é chinês para a gente olhar esse ideograma e entender a grandiosidade desse ideograma para o chinês. E por tradução, muitas vezes, a gente perde a amplitude da importância que é aquele ideograma. Então, o Qi ele é muito mais que simples energia, pessoal. O Qi é o sopro da vida. O Qi é a força cósmica e vital que criou e permeia tudo no universo. O Qi sou eu. O Qi são vocês. O Qi é o universo inteiro. O Qi é a árvore, o passarinho. O Qi é tudo. O Qi é o mar, o Qi é o céu, o Qi é a terra. Então, tudo é Qi. Então, nós temos o Qi do céu e o Qi da terra, e através dessa união surgiu o homem. Nós somos a união de dois tipos de energia, de dois tipos de Qi. Qi mais imaterial e o Qi mais material. E aí surgiu o homem. O homem está no meio, com o equilíbrio disso tudo. Então, Qi, galera, é tudo no universo. Quando a gente pensa em energia, a gente pode até pensar um pouco numa analogia da física, átomos, elétrons, prótons,
O átomo, pessoal, tem mais espaço vazio circulando nele do que matéria, mas ele se move tão rapidamente que muitas vezes a gente entende que aquilo é matéria bruta, mas não é matéria bruta. Tudo aquilo é Ti, material com Ti mais sutil. E o movimento dessa energia, vamos dizer assim, dá a ideia de matéria. Então, Ti, galera, é tudo aquilo que nos aquece, nos ativa, nos movimenta, nos dá força. Olha que legal esse ideograma. Essa parte de cima quer dizer vapor. Então, o vapor, lembra no Yang que a gente falou aqui, ó? Yang é função, é metabolismo, é atividade funcional. Então, o Yang é função, é vapor, é mais material. Eu não pego. E essa parte de dentro aqui, de baixo, é o arroz sendo cozido. Olha a analogia. Então, quer dizer que é a matéria in, matéria, nutrição. Então, o arroz sendo cozido leva o vapor, que é yang. Então, a união disso tudo, desses dois ideogramas, vamos dizer, que formam um ideograma, a gente chama de Ti, que é uma energia yang e uma energia yin. Então, Ti não é só energia imaterial. O Ti, ela é energia material, de formação também. Por isso que o chinês fala Yin Ti e Yang Ti. Então, eu tenho uma energia Yang Ti e Yin Ti. Tudo bem, galera? Então, isso. Quando eu falo de estagnação do fígado, quando eu falo de depressão do fígado, eu estou falando desse Ti. Aí eu tenho que ver o que está acontecendo com esse Ti, o que está, essa depressão, essa estagnação está levando. Tudo bem, o Ti ele tem sua porção mais Yang. O Ti ele leva o movimento, ele aquece. Mas eu tenho a parte Yin desse Ti, eu tenho essa parte mais nutritiva, mais de matéria, ok? Então, galera, eu entendendo um pouco o Ti, tudo bem? Eu tenho que entender o que é um Ti geral, para eu saber o que avaliar no meu paciente. Quando eu entendo o que é o Ti geral, eu começo a entender que eu posso buscar essas manifestações, esses sinais e sintomas em todos os órgãos e vísceras, porque cada órgão e víscera vai ter suas funções específicas. E aí eu tenho que investigar essa função específica. E cada órgão e víscera vai me trazer uma informação. Mas como eu sei que aquele desequilíbrio daquele órgão e víscera é de Ti, é de Yin, é de Yang, é de sangue? Porque nós temos os sinais e sintomas gerais para a investigação disso. Ok? E através desses sinais e sintomas gerais, eu consigo depois, porque eu sei os sinais e sintomas também dos órgãos e vísceras, associar da onde está vindo. Então, vocês estão percebendo que nós somos mestres em avaliar sinais e sintomas? Então, sinais e sintoma é importantíssimo. E o que é sinal e sintoma, galera? É o que o nosso paciente, o que eu, o que vocês sentem. Então, olha como é importante a gente sentir e a gente perceber isso no nosso corpo e não querer mascarar. A gente querer compreender para curar. Não existe pílula mágica. Então, rapidamente, uma deficiência de Ti geral, eu posso ter um pulso mais fraco, eu posso ter uma face mais pálida, uma respiração mais curta, uma voz fraca, posso ter tontura, cansaço, apatia, que é um cansaço mais forte, tá? Sudorese, principalmente diurna, língua pálida e brilhante. Então, essas são as manifestações de Ti geral. E aí, tem as estagnações, que tem sinais e sintomas de uma estagnação geral também. Porque eu tenho que saber se essa estagnação está no coração, está no baço, está no rim, está no pulmão, está no fígado, como é o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, essas manifestações de estagnação pode trazer irritabilidade, sensação de frustração e tristeza, labilidade emocional, sensação de distensão.
dor em distensão, porque é excesso, massas abdominais que se movem ou somem, tudo bem? Então, isso são sinais e sintomas mais gerais. E aí eu vou num órgão e víscera e começo a fazer as perguntas, mas muitas vezes o paciente já vai sinalizar para a gente. Então, pessoal, estagnação normalmente é um padrão de excesso, mas eu posso desenvolver uma estagnação também por uma deficiência. Mas normalmente é um padrão de excesso que ocorre quando o fluxo harmonioso do Qi fica bloqueado em um órgão ou víscera, ou em um meridiano, ou em qualquer parte do corpo. O fluxo do Qi não está harmonioso, foi bloqueado por frio, foi bloqueado por alimentação errada, por emoção errada, aconteceu alguma coisa, bloqueou esse Qi, nós vamos ter sinais e sintomas de estagnação e de deficiência, porque se o Qi parou, ele vai lá na frente e vai ter sinais de deficiência. Ok, pessoal? Então, olha que raciocínio fantástico. Eu fico achando incrível. E, galera, quando eu converso com alguns nutricionistas, alguns médicos amigos meus que estudam epigenética, eles vêm encantados com essas informações, porque a epigenética já traz isso. E eu falo, cara, que legal isso, que bom que vocês estão estudando isso, porque isso é medicina chinesa. Eu falo para eles, isso é medicina chinesa. E eles ficam maravilhados, eles falam, nossa, os chineses já falavam isso? E a gente está tendo esse boom, esse start agora? Então, olha que rica é essa nossa medicina. E olha que fantástico que está aparecendo uma ciência super nova, como a epigenética, e está resgatando esses paradigmas para que nutricionistas, médicos consigam abrir a mente mais, né? E consigam ajudar cada vez mais pessoas com essas informações. Porque a epigenética investiga isso. Tudo bem, a epigenética vai em cima de um exame. Existe um exame genético que você pode fazer. Só que muito mais, quando você não faz o exame, você não precisa ficar preso ao exame. A epigenética, ela investiga sinais e sintomas muito bem em cima de disfunções do nosso DNA que levam a sinais e sintomas específicos. Mas, de uma forma geral, é isso aqui, galera. Então, uma estagnação do tecido do fígado vai levar a alguns sinais e sintomas específicos. Vai gerar sinal de sensação e distensão no hipocôndrio, vai gerar suspiros, soluço. Então, quando eu tenho um fígado que está sofrendo, como essa fotinho aqui desse fígado, ele está sofrendo. Então, ele está sofrendo porque não está tendo uma circulação de Qi, de sangue, em harmonia, para ele ter suas funções orgânicas plenas. E aí ele vai começar a sofrer. Aí ele vai trazer suspiros, soluços, sensação de bolo na garganta, vai trazer uma epigastralgia, anorexia, soluços, arrotos. Então, tudo isso leva a algumas manifestações. Eu não vou ficar trazendo isso tudo para vocês, senão talvez confunda, tá, galera? Mas aqui são sinais e sintomas. Que, por exemplo, uma sensação de bolo na garganta é porque a estagnação do tecido fígado, ele começou a afetar, o tecido fígado estagnado, começou a afetar quem? O meridiano dele. E o meridiano do fígado passou a não levar esse Qi para onde ele pode estar chegando essa informação adequada. Certo? E aí vai estar problema emocional. Ó, tem outras aqui bem mais legais assim, que a gente pode trazer. Borborios, são gases. Então, a pessoa com gases, ou aquela bagunça no estômago que fica... mas você não tem vontade de expelir esses gases. Fica só com aquelas cólicas, aquelas tensões. É decorrente dessa estagnação do tecido fígado que atinge os intestinos, impedindo sua função adequada. Diarreia é a mesma coisa, menstruação irregular. Então, essa estagnação do tecido fígado dificulta o movimento do Xue nos vasos, que vai afetar o útero. Então, vocês entendem que a estagnação do tecido fígado, a gente tem que entender que é só
A estagnação ela impede esse livre fluxo pelo corpo, e quando eu tenho esse impedimento, vamos dizer assim, desse fluxo de Qi, eu vou ter esses sinais e sintomas. Irritabilidade, tensão, dismenorreia, dores menstruais, melancolia, depressão, tudo por conta de um Qi parado, um Qi que não se move. Então, quando eu começo a investigar isso, e aí, galera, a gente começa a entender que o fígado estagnado, como ele tem um movimento de expansão, que a gente tem que entender a movimentação de cada órgão e víscera, cada movimento, vamos dizer, cada elemento tem um movimento, e o do fígado de expansão, ele vai para todas as direções. Então, você vê que ele pega vários órgãos e vísceras, ativa vários sistemas do nosso corpo, porque o fígado ele vai para todas as direções. Então, se ele não leva esse livre fluxo para todos os outros órgãos e vísceras, fica falhando. Então, a gente vai ter uma falha em alguns lugares, onde não vai funcionar adequadamente aqueles órgãos por falta de chegada de Qi, de Xue. Tudo bem, isso é mais uma visão geral, tá, galera? Mas é interessante que a gente começa a ver a beleza dessa medicina. É isso que a gente está aqui querendo trazer para vocês. Eu, com o Ibe, com o professor Ismael. Então, a gente está querendo trazer essa maravilha que é essa medicina chinesa e como ela pode atuar em várias patologias. Quando eu penso numa depressão do fígado, eu posso pensar que muitas pessoas que estão passando momentos difíceis por conta da pandemia, por conta do isolamento social, estão em depressão, estão com uma ansiedade que depois levou a uma depressão, que estão com melancolia, que pode estar gerando todos esses sinais e sintomas, que essa depressão muitas vezes gera irritabilidade, que essa depressão pode estar gerando distúrbios digestivos, que pode estar gerando dores no hipocôndrio. Então, olha a grandiosidade. Tudo porque eu estou avaliando o quê? Sinais e sintomas. Diga-me o que sente, que eu te direi em que órgão está. Então, leva a distensão abdominal, náusea, vômitos, estado mental instável. Pode ter outros fatores emocionais. Então, não só uma depressão. Eu posso ter aí, porque o meu Qi do fígado, se ficar muito estagnado, ele não vai nutrir o meu coração, a minha mente, com Qi e com sangue. E isso pode estar levando o quê? Pode estar levando vários problemas mentais, bipolaridade, pode estar levando irritabilidade, ansiedade. Ok, galera? Então, vamos lá. Estamos chegando ao fim, viu, Léo? Estamos quase acabando aqui. Deixa eu ver o horário. Estamos quase. Então, vamos aqui. Galera, falando tudo isso, muito legal. Você falou de sintomas, você falou de yin e yang, mas como acontece esse raio de depressão do Qi do fígado? Como que acontece a estagnação desse Qi do fígado? Galera, a estagnação do Qi do fígado, a depressão do Qi do fígado, acontece por excesso de alimentos ácidos, que um alimento ácido é uma manifestação, não, é uma das correspondências. Lembra que eu falei das correspondências de cada movimento? Por exemplo, a madeira, ela tem a emoção raiva, principalmente, tudo bem? E essa emoção raiva, essa emoção raiva, galera, ela vem acompanhada dessa manifestação, perdão, aqui rapidinho, com o celular, achei que era alguma coisa importante. E essa emoção é uma das manifestações. Outra manifestação é que o fígado ele tem, outra manifestação não. Outra correspondência é que o fígado, a madeira, ela é verde. Eu estou de verde assim à toa, não. Eu estou de verde porque é a cor da madeira, é a cor do fígado, tá?
Então, galera, outra correspondência são os alimentos ácidos. Os alimentos de sabor ácido e azedo, ele tem uma correspondência para a madeira, para o fígado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ácido, ele fortalece, ele movimenta o livre fluxo do Qi. Tudo bem? Mas isso se a pessoa estiver precisando. Se eu exagerar tudo em excesso, galera, não é nem além nem aquém. A falta prejudica e o excesso prejudica. A medicina chinesa, ela quer equilíbrio, ela quer homeostase, equilíbrio entre o yin e o yang. Harmonia e equilíbrio são os princípios do taoísmo, ok? Então, se eu tenho excesso de alimentos ácidos, eu vou criar um desequilíbrio no meu movimento terra que vai atacar, perdão, o meu movimento madeira, que vai atacar o meu órgão, o meu estômago, o meu movimento terra, estômago e baço. E vai levar a várias disfunções orgânicas, digestivas, intestinais, porque eu exagerei nos alimentos ácidos. Então, na medicina chinesa, a gente tem que variar sempre. Nada é tudo, é sempre a mesma coisa. Então, tem aquele negócio que água com limão faz muito bem para a saúde. E, galera, faz. Água com limão é incrível. Água com limão cura. Água com limão melhora pH. Água com limão ajuda a melhorar pH intestinal. Ajuda a melhorar nosso bioma. Ajuda a melhorar o equilíbrio entre bactérias gram-negativas e gram-positivas. Então, eu posso sair de uma disbiose para uma eubiose. É fantástico. Mas não precisa ser todo dia. Eu tenho outras estratégias para equilibrar, por exemplo, no exemplo que eu dei, o meu intestino, o meu bioma intestinal. O chá é uma dessas estratégias. Tirar porcaria, alimentos industrializados, é outra estratégia. Então, a gente pode variar. A gente pode acrescentar água com limão 2 vezes por semana. Eu posso usar água com limão todo dia durante o período? Durante um mês? Posso. Por uma coisa específica. Seu acupunturista, seu médico chinês, seu nutrólogo, seu nutricionista achou que é importante, ele passa. Mas é tudo por um período. Depois você tem que parar, mudar de estratégia para o mesmo objetivo, mas mudar a estratégia que você vai fornecer para que ele entenda que ele precisa fazer aquela função. Tudo bem? Então, excesso de alimentos ácidos podem causar depressão do Qi do fígado. Desarmonia emocional pode causar depressão do Qi do fígado. Eu muito irritadiço, eu com melancolia, eu com depressão. Eu não, né? Lá ele. Mas, assim, uma desarmonia emocional pode levar a um desequilíbrio no meu Qi do fígado. Alimentos que geram umidade, muito industrializados, excesso de carne, excesso de leite, excesso de alimentos muito condimentados, açucarados, industrializados, alimentos envenenados, vamos dizer, excesso de agrotóxico, tudo isso são os xenobióticos, desequilibram o nosso organismo e podem levar a um desequilíbrio no Qi do fígado, galera. Então, no caso que eu quis trazer para vocês, é que uma das causas principais que leva à depressão do Qi do fígado é uma desarmonia emocional. Só que a desarmonia emocional, pessoal, não é um fator causa e efeito, tá? Diretamente. Ela tem uma interação mútua com isso aqui. Então, uma desarmonia emocional leva uma depressão do fígado. E uma depressão do fígado pode levar a uma desarmonia emocional. Por exemplo, eu não tenho um desequilíbrio emocional, só que eu estou comendo muito alimentos industrializados, estou sem tempo, na minha vida está muita correria, então eu só como, por exemplo, alimentos de micro-ondas, congelados, rápido, fast food. Isso vai gerar umidade e mucosidade no meu organismo, que vai bloquear o meu Qi
e vai levar a uma depressão do livre fluxo do Qi. Vai levar a uma estagnação desse livre fluxo do Qi no meu corpo todo. E aí vai poder me gerar um desequilíbrio emocional. Vai poder gerar uma ansiedade, uma irritabilidade, uma depressão, melancolia. Ok, galera? E um estresse no trabalho, em casa, alguma coisa, ou o momento que a gente está vivendo. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas não estão trabalhando. Então, separações, morte de entes queridos, ficar em casa, isolamento social, isso é uma desarmonia emocional que vai levar a uma estagnação do Qi do fígado. Então, uma via de mão dupla, tudo bem? Então, uma coisa pode gerar outra. Bom, e as principais manifestações, já vimos várias, mas as principais manifestações de uma depressão do Qi do fígado é depressão, irritabilidade, alterações de humor, frustração, opressão torácica e dor nas costelas, transtornos da menstruação, nó na garganta, ou aquela sensação de ameixa, de caroço, de bolo na garganta, náuseas, enjoos, má digestão. A língua normalmente ela está mais púrpura, está mais arroxeada, tá? Com as laterais bem vermelhas, e o pulso, quando você toca, ele está duro, tenso, tudo bem? Essas são as características principais. E a gente já começa a direcionar para uma depressão do Qi do fígado, ou uma estagnação do Qi do fígado. Ok, eu entendi sinais e sintomas, eu entendi o que pode levar, mas o que... antes disso tem... Aí, eu já pensava que era o tratamento, tá? Então, as alterações do livre fluxo do Qi, galera, ela tem vários sinais e sintomas. Então, lembra que a gente falou um pouquinho lá atrás? Que essas são as manifestações principais que podem desencadear uma depressão do Qi do fígado. E o Qi do fígado, quando ele não está harmonioso, ele causa uma alteração no livre fluxo. Essa estagnação do Qi vai causar uma alteração no livre fluxo. E uma alteração no livre fluxo, o que o livre fluxo controla? A gente viu lá atrás. O livre fluxo controla emoções, digestão e sistema ginecológico, principalmente. Então, tudo relacionado a isso pode ser uma alteração do livre fluxo do Qi, pode ser uma estagnação uma estagnação do Qi do fígado. Então, se eu tenho depressão, frustração, lamentação, mágoa, irritação, isso são sinais de uma estagnação do Qi do fígado, de uma alteração no livre fluxo. Se eu tenho problemas na minha digestão, pouco apetite, má digestão, náuseas, refluxo, distensões abdominais, fezes soltas e pastosas, eu tenho um problema no livre fluxo que está sendo causado por uma estagnação, uma depressão desse Qi do fígado. Sistemas ginecológicos, dismenorreia, amenorreia, menstruação irregular, TPM, dor nos seios, tudo isso são alterações no livre fluxo. São sinais e sintomas que estão alertando a gente que alguma coisa está errada. E que alguma coisa está errada por causa de algum problema emocional, porque eu estou me alimentando errado, porque eu estou fazendo excesso de alguma coisa. Então, vocês estão entendendo que não adianta só, por exemplo, eu ir aqui tomar um remédio para dismenorreia, para dor, para uma cólica menstrual. Não adianta só tomar um antiácido ou tomar um antidepressivo se eu continuar com essas atitudes erradas. Não vai adiantar nada. Eu não entendi nada, eu não aprendi nada. Então, o que o chinês fala é exatamente isso. E ele fala há 2000 anos atrás, sei lá, primeiro mude seu estilo de vida. Lógico que não primeiro, vamos fazer isso junto, tá? Vamos entender. Mas se eu não mudar meu estilo de vida e minha alimentação,
Não adianta eu tomar remédio, porque isso vai ficar voltando constantemente. Então, eu tenho que mudar o meu estilo de vida e a minha alimentação, porque mudanças significativas nessa área é o suficiente, na maioria dos casos, para que a cura se estabeleça, galera. E a gente entende isso. E aí fica tomando remédio, e o remédio vai levar a uma depressão do fígado. Muitas vezes o remédio vai levar um calor, que vai secar os líquidos orgânicos, vai chegar Ti, Xue, Dinhe, que vai levar a uma estagnação do livre fluxo por conta de medicamento. E aí eu vou ter todos esses sintomas e eu vou continuar fazendo tudo errado, porque eu não tratei esse livre fluxo. Eu não tirei a estagnação. E como eu movo essa estagnação, então, Lucas? Para a gente fechar, que daqui a pouco aí todo mundo está dormindo e o Léo, tadinho, que o Léo agora está internacional, está lá nas Europa. O Léo está nas Europa e agora está tarde para o garoto lá. Mas deve ter tomado já uns Red Bull aí. A gente está acabando, viu, meu amigo? Então, assim, galera, entendendo tudo isso, a gente tem que fazer o quê? Mover o Ti do fígado, tirar essa estagnação, ok? E no caso que a gente está falando aqui, é com a dietoterapia. Com a dietoterapia, eu tenho que principalmente usar alimentos neutros e frescos. Porque, importante lembrar, depressão do Ti do fígado, estagnação do Ti do fígado gera calor, uma vez que o corpo vai tentar mover esse Ti. Então, se essa estagnação se manter, vai gerar calor. Então, preciso tirar calor com alimentos frescos ou frios. Porque pensa assim, eu tenho uma coisa parada. Um nódulo, alguma coisa ali parada. Aí vem meu Ti. Vai ficar querendo passar por aqui. Ele vai encontrar a resistência e ele vai tentar passar de alguma forma. O que esse passar vai gerar? Atrito. Esse atrito vai gerar calor. Então, galera, eu tenho que evitar alimentos quentes, corantes alimentares, conservantes, alimentos fortemente temperados, açucarados, embutidos, todos os alimentos que possam ser geradores de umidade e mucosidade e alimentos que vão aumentar o calor do meu corpo. Então, uma coisa que eu acho muito legal na medicina chinesa é a simplicidade de ela trazer a nossa cura. Porque, na verdade, é simples. É difícil porque a gente está acostumado, ocidental, a prazeres imediatos. A gente está acostumado a não pensar no benefício mais a longo prazo. A gente quer tirar aquela dor agora. Então, e aquilo leva a um prazer imediato no nosso sistema nervoso, como dopamina, serotonina, e a gente vibra naquilo, a gente fala, que delícia, nosso cérebro adora. E aí, isso é gostoso. A gente sente mal depois. Mas na hora é fantástico. Nosso cérebro, ele quer isso, ele fica pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Então, me dá suco, me dá suco, me dá suco, me dá. Essas coisas palatáveis, porque são viciantes. E a gente já está viciado nisso. Então, a gente tem que ter uma força de vontade muito maior para lutar contra isso, para a gente entender que a saúde, galera, é muito mais evitar o que nos faz mal do que comer. É muito simples. Legumes, verduras, comidas de verdade. Arroz, feijão, grãos, oleaginosas, carnes boas, de boa qualidade, com boa fonte de gordura. Então, isso é alimentação de verdade. Não embutidos, alimentos açucarados, com muito conservantes, industrializados, excesso de álcool, refrigerante, suco de caixinha, leite de caixinha. Então está tudo envenenado hoje. Até nossos alimentos fantásticos, que fazem muito bem para a nossa saúde, está envenenado com agrotóxico. Até a nossa forma de fazer o nosso alimento, a gente usa panela de teflon, que são xenobióticos que vai poluir o nosso alimento.
Então, a gente está envenenando o nosso corpo, que vai levar calor, que vai levar estagnação e vai nos adoecer, como o professor Ismael falou sabiamente, vai levar uma inflamação subclínica, silenciosa e gradativa. Então, esse é o perigo, galera. E aí, de uma forma de um entendimento geral, se eu quero mover essa estagnação, se eu quero tirar e melhorar esses sinais e sintomas que eu falei, eu tenho que evitar esses tipos de alimentos e acrescentar principalmente mais alimentos que trabalhem no movimento madeira, que são alimentos verdes escuros, ou, como a gente falou, alimentos de verdade. Legumes, verduras, galera, principalmente. E, se possível, a maioria das vezes, sempre legumes e verduras cozidas. Para a medicina chinesa, ela gosta de calor metabólico. Nada que entra frio no organismo é muito bom, porque vai congelar, vai bloquear esse fluxo de qi. Então, o frio a gente fornece no organismo para expulsar o calor temporariamente. Então, eu posso estar comendo alimentos crus em algum momento para diminuir esse calor, se o calor já tiver muito excesso, só que depois eu começo a usar mais alimentos cozidos, com algumas especiarias, para fornecer esse equilíbrio entre yin e yang, que o grande segredo está aí, a grande sacada está aí. E aí, pessoal, eu trouxe algumas formas de a gente ver isso. O movimento madeira, ele se regenera e se fortalece pelo verde, pelo sabor ácido e pelo sabor amargo, que são as correspondências dele. O movimento madeira, ele é o único movimento, pessoal, que tem dois sabores, o amargo e o azedo. O coração, que é o movimento fogo, ele tem um sabor amargo também, tá? Só que o fígado é o único que tem esses dois sabores. Então, ele se fortalece e se regenera. Ah, Lucas, mas você falou lá que a depressão do tio do fígado, a estagnação do tio do fígado, se dá por excesso de alimentos ácidos. Sim, o alimento ácido em excesso vai causar um desequilíbrio. A gente quer equilíbrio. Igual o doce, por exemplo, do movimento terra. O movimento terra se regenera e se fortalece pelo doce. Mas o doce do alimento próprio, de um arroz, de uma quinoa, de uma abóbora, de uma batata doce. Mas até se eu exagerar na abóbora, na batata doce, no arroz, na quinoa, eu vou estar levando um acúmulo de umidade, mucosidade para o meu baço. E aí vai gerar um desequilíbrio. Imagina se eu coloco alimentos então horríveis, açúcares industrializados, massa, pizza, toda vez. E aí isso sim gera um prejuízo maior. Mas são alimentos que se tornam doces no organismo. Só que se a gente fornecer adequadamente esses alimentos, eu vou estar equilibrando e fortalecendo e favorecendo o livre fluxo do qi. Tudo bem? Então, para proteger, fortalecer o fígado e a vesícula biliar, galera, eu preciso comer folhas verdes escuras, principalmente. Então, como rúcula, agrião, escarola, espinafre, couve, salsa, alcachofra, vagem, ervilha, brócolis, aspargo, algas, espirulina. Até cansei aqui. E aí, às vezes, me perguntam, quando a gente fala assim, você vai diminuir farináceos brancos não integrais, vai diminuir lactose, leites e derivados, diminuir. Ou, às vezes, tirar por 15 dias, 20 dias. A pessoa fala, nossa, o que eu vou comer? Galera, olha isso tudo aqui. Vai numa feira, vê a variedade. A gente só entende alimento doce, alimento salgado. A gente não entende a variedade de alimento que tem. A gente precisa ampliar, resgatar paradigmas. Então, tem muita comida. Isso tudo aqui a gente pode comer à vontade. À vontade, só que a gente quer sabor. Eu estou nos momentos desses. Às vezes eu como muito legume e verdura. Fica faltando aquele sabor industrializado, porque a gente está num momento tão punk da nossa vida.
na vida mundial, que a gente fica, né? Que nem agora. O Ismael aí falou da cerveja. O Ismael, na verdade, não. Foi o Léo falou da cerveja com o Ismael, já me deu água na boca. E ó que eu nem tomo cerveja. Eu gosto, já tomei uma época, mas fiquei muitos anos sem tomar. Quase 10 anos sem tomar cerveja, realmente nada. E aí já você saliva. Por quê? Você está querendo outros estímulos. Você quer um prazer imediato. Vocês entendem? Aí a gente tem que comer fruta como abacate, limão, laranja, nêspera, kiwi, abacaxi. Olha quantas frutas. Chás como dente de leão, boldo, amargo, né? Carqueja, genciana, hibisco. Evitar truta, camarão, carneiro, lagosta, alho. Mas, Lucas, esses são tudo alimentos bons, alimentos saudáveis. Sim, mas são alimentos quentes para a medicina chinesa. E nesse momento você está com uma estagnação que está gerando calor no seu organismo. Então você tem que tirar os alimentos quentes até saudáveis num primeiro momento. Quiçá os alimentos industrializados. Esses sim que vocês têm que tirar, porque vão gerar mucosidade, umidade e mais calor. Então, galera, quando a gente põe esses alimentos na visão dos 5 movimentos, porque assim, eu tenho que entender que se eu der alimentos só para o fígado, só para a madeira, se eu der só esses alimentos, eu estou ocidentalizando o pensamento chinês. Eu estou indo só aonde? No sinal e sintoma. Mas eu tenho que tratar o todo. Eu tenho que tratar a raiz. Eu tenho que entender de onde está vendo o problema. Então, os 5 movimentos, ele entra muito bem aí. Então, assim, eu posso entender que muitas vezes uma depressão do fígado, ele afeta, como a gente viu em vários sinais e sintomas lá, ele está afetando a terra, sistema digestivo, ele está afetando o metal, o pulmão, está me causando respiração curta, aquela estagnação do Qi, a deficiência do Qi, está me causando ansiedades, uma deficiência, uma alteração entre água e fogo. Então, eu estou tendo problemas do que minha água não consegue nutrir direito o meu fígado, que meu fígado não nutre direito o meu coração, que expande esse calor no meu corpo. E assim, galera, toda essa cascata de órgãos e vísceras, toda essa interação começa a ser afetada. E aí, através de sinais e sintomas, eu vou identificar cada órgão e víscera. Mas vamos pensar assim, se eu tenho o problema do fígado, eu tenho que dar alguns tipos de alimentos, como clorela, aipo, brócolis, agrião, espinafre, rúcula, abacate, limão, para estar gerando esse equilíbrio. E aí, em contrapartida, eu sei que essa estagnação está afetando aqui, a terra. E aí eu amplio isso, eu forneço alimentos mais doces, mais neutros, que vão ajudar a mover e a fortalecer o meu movimento terra, como amaranto, linhaça, aveia, chia, arroz, lentilha, grão de bico, batata doce, mandioca, abóbora, chá de erva doce de alcaçuz. E ainda as pessoas perguntam o que vão comer. Eu quero fortalecer o meu movimento água, para melhorar um pouco esse calor, para nutrir, para eliminar também, já que eu estou tomando aqui um chá de erva doce, estou tomando um chá também, por exemplo, que a gente falou aqui, de dente de leão e carqueja, que são chás diuréticos, amargos, que eliminam calor pelo meu rim, pela minha bexiga, ok? Mas para eu fortalecer esse órgão, eu equilibrar esse órgão de uma melhor forma, eu posso usar alimentos pretos, alimentos que regulem aqui, que é gergelim preto, berinjela, jabuticaba, mirtilo, açaí, raiz de bardana, feijões. No metal, posso usar rabanete, repolho, geleia real, mel, batata baroa, nabo, chá verde. Podia falar de vários alimentos vermelhos aqui também. Eu só quero mostrar que a gente tem que começar a investigar o todo. E através, não é que eu vou usar tudo isso, ou posso usar tudo isso, se eu tiver sinais e sintomas
desses órgãos sendo afetados pela estagnação do livre fluxo do Qi. E aí eu vou começar a fazer esse raciocínio, essa alquimia. Essa alquimia de alimentos, galera, ela é linda. Ela existe com alimentos, ela existe com ervas e com acupuntura, com pontos, que são as combinações de pontos, combinações de alimentos, combinações de ervas. E a gente tem que tomar cuidado com as especiarias, porque vai aumentar o calor. Então temos que tomar cuidado com alho, por exemplo, gengibre, cúrcuma, que são excelentes, mas para você não vai ser nesse momento. Então, se a gente pede para tirar coisas boas, pessoal, por que o problema se a gente pede, às vezes, para tirar um farináceo branco, tirar um pouquinho do glúten nesse momento, tirar um pouquinho dos leites e derivados? Não é muita apologia contra, mas que naquele momento não está sendo bom para você. Está te levando à inflamação, está te levando ao calor. Se alimentos fantásticos que tratam inflamação, como a cúrcuma, o gengibre, o alho, muitas vezes tem que ser tirado ou colocados em momentos estratégicos, por que eu não vou tirar quando eu sei que um farináceo branco açucarado que aumenta a minha glicemia, que minha glicemia vai aumentar uma cascata inflamatória no meu corpo, que vai aumentar. Cascata inflamatória é o quê? Calor no meu fígado, levando à estagnação do fígado. Por que eu não vou tirar? Se eu tenho que tirar especiarias fantásticas para o meu corpo. É saber fazer essa alquimia, essa brincadeira. E a medicina traz tudo isso para a gente, galera. Então, além das emoções mal digeridas e mal resolvidas, um estilo de vida agitado e estressante vai superaquecer o fígado. Então, restaurar o equilíbrio da rede hepática requer não apenas mudanças na dieta, mas também mudanças no estilo de vida, redução de estresse, exercícios regulares, período de descanso e relaxamento, meditação, Qigong. Então, a gente tem que usar, pessoal, aqui os pilares da nossa saúde. Trabalhar com todos esses pilares para a gente conseguir uma melhor saúde, um melhor equilíbrio. Quando eu tenho um problema, eu tenho que curar a minha alimentação, curar não, eu tenho que cuidar da minha alimentação e do meu estilo de vida. Porque se eu mudo minha alimentação e meu estilo de vida, olha o estilo de vida aqui, controle de estresse, exercício, sono, vai gerar saúde. Eu mudando isso, eu consigo organizar meu corpo como um todo, beleza? Então, galera, nós somos resultados das nossas ações repetitivas. Excelência, portanto, não é uma atitude, mas um hábito. Então, vamos nos esforçar para a gente conseguir esse resultado. Gratidão, galera. Tamo junto. Obrigado. Espero que tenham gostado. Gostado, né? Deu uma acelerada aí no final. Beleza, meu irmão. Viu o comentário do pessoal aqui no grupo. A Thaís colocou que acho que eu vi como o principal problema das pessoas hoje, pelo menos para atender, que é duro fazer mudar a alimentação e beber água. A gente estava até conversando sobre esses dias, e nessa época de pandemia, particularmente, até os mais dedicados na alimentação têm dado algumas escorregadas fortes, né? Nossa. E quando você pega alguém, quem já é dedicado, está tendo essa dificuldade, imagine quem já tem dificuldade por vida, né? Mas realmente isso aí é um ponto bem importante mesmo, para a gente poder ver. Qual que é o chazinho de agora, Lucas? É o Melissa ainda? Foi o Melissa com casca de mexerica. Beleza. Fantástico. Vou dar uma testada depois nisso daí. A Thaís também colocou que tem uma paciente, criança, que está indo para o hospital por causa da alimentação. Galera. Uma coisa interessante, Lucas, como é que você tem visto, ou se você tem experiência, ou algum colega que você viu, com o trabalho para poder
atender crianças com a dietoterapia chinesa? Como é que é a aceitação delas? Então, porque eu não tenho uma experiência com criança em dietoterapia chinesa e, infelizmente, eu não conheço alguém que trata criança. Conheço muitos amigos que tratam com acupuntura em pediatria. Porque o problema da criança, eu vejo isso muito na parte clínica com os adultos, que é o quê, Léo? É o exemplo. Não tem para onde correr. É difícil a gente tratar a criança com alimentação, com nutrição, se ela vê os pais fazendo errado. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam como é que eu faço para o meu filho comer melhor. Eu falo, seja o exemplo. Porque se a pessoa não está comendo um alimento natural, não está pondo salada, e a pessoa só vê o pai e a mãe bebendo cerveja ou comendo doce, ela vai querer comer isso. Então, se só tem aquele tipo de alimento, lógico que a criança tem todo um cuidado, a gente tem que fazer toda aquela coisa lúdica de alimento, não é só falar dos benefícios para a criança, tem que ter o sabor, tem que ter o sabor. Mas a gente só vai conseguir, eu vi um documentário muito forte até com autismo no Netflix, eu não lembro o nome do documentário agora, mas foi fantástico, porque qual o problema do autismo, principalmente? De crianças hiperativas também, não era só autistas, eram crianças com TDA fortíssimo, mas o autista ele desenvolve um TDA muito maior muitas vezes. E aí os pais não conseguiam dizer não para a criança e davam todo tipo de comida, porque queria que a criança comesse. E aí a criança comia de tudo, fast food, salgadinho,